Foi aqui que pediram um live action de One Piece? Adaptar ou não adaptar? Quando se trata de anime, eis a questão. Há quem acredite que o universo fantástico das animações do leste asiático seja fantástico demais para o ocidente e que, por isso, muitas tentativas de live action assinadas por executivos de Hollywood tenham dado errado, como Dragon Ball Evolution, Ghost in the Shell e, mais recentemente, Cowboy Bebop. Mas as nossas expectativas continuam lá no alto para as próximas produções adaptadas, principalmente depois que saíram algumas fotos do set de Yu Yu Hakusho e, claro, depois da divulgação do elenco de One Piece. Nessa lista a gente vai listar 6 animes que ainda merecem adaptações em live action. Será que agora vai? Bora! E se você curte animes e mangás, já clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo para se inscrever no canal Bento. Lá, eu e o Jack e muitos outros convidados vamos falar semanalmente sobre cultura pop leste asiática. A gente se vê por lá! Uma das maiores críticas que as adaptações estadunidenses recebem é de que o Ocidente não consegue expressar os valores culturais e simbolismos das histórias que ficam famosas pelos traços japoneses. E realmente, esse choque cultural pode acabar desestabilizando uma produção. A real é que live actions estadunidenses de animes são nada menos do que a interpretação hollywoodiana para esse produto, que é um dos maiores representantes da cultura japonesa no Ocidente. E Cowboy Bebop, na verdade, já era uma produção original japonesa que tinha sua própria interpretação da cultura dos Estados Unidos. Então realmente existe um ruído nessa transição de adaptações de culturas. E pelo menos pra mim, no live action, pareceu que a equipe também estava um pouco confusa em que direcionamento tomar para essa adaptação. What the actual fuck? Uma saída para esse problema, além de ter produtores japoneses envolvidos nos bastidores e de ter estadunidenses que têm um contato mais próximo com a cultura japonesa, poderia ser a escolha de histórias japonesas que já se façam nos Estados Unidos, o que exigiria menos interpretações por parte dos produtores em vários quesitos, como cenários, locações, figurinos e muito mais. E o título ideal para essa proposta, na minha opinião, seria Banana Fish. Banana Fish っていう魚に出会うと Eiji é um jovem japonês que se muda para os Estados Unidos e acaba caindo de paraquedas na vida do protagonista Ash, que está envolvido com a máfia e é o total oposto do pacato cidadão japonês comum. Todos os choques culturais são divertidos e necessários para a história, mas não é exatamente uma história leve, justamente por conta do envolvimento do Ash com a máfia. Inclusive, né, o anime é bem bacana, assistam, mas o final é bem triste, só avisando vocês. Falando em coisas que os estadunidenses já estão acostumados a produzir, que tal uma comédia romântica? Por mais que a Coreia do Sul esteja atraindo cada vez mais os fãs desse gênero com as suas produções, foi lá na terra do Tio Sam que tudo começou e, convenhamos, sai praticamente uma nova comédia romântica por semana na Netflix. Eles já fazem isso de olhos fechados. Além disso, nós otakus merecemos de vez em quando conhecer alguns crushes reais, né? Porque amor 2D, infelizmente, não tem como ir pra frente, né? Às vezes dá. Depende. Claro que os mangás shoujo seriam uma excelente inspiração para isso. Eu pessoalmente gosto muito de Lovely Complex, que já ganhou uma adaptação em live action no Japão, mas a Netflix acabou apostando em uma história muito parecida, que é Crush à Altura. Em Crush à Altura, a personagem principal é mais alta do que geralmente os garotos são, que é justamente o plot de Lovely Complex. Recomendo os dois, na verdade, é um filme bem interessante, bem fofinho. Uma comédia romântica que poderia ser bem adaptada é Skip Beat. Na história, uma garota é traída pelo namorado famosinho e decide se vingar, se tornando mais famosa do que ele. E nesse processo, ela acaba descobrindo mais sobre si mesma e sobre a sua paixão de atuar. Entre as grandes potências mundiais do gênero de horror, com certeza se destacam as obras hollywoodianas e as asiáticas. E já que a gente está imaginando live actions hollywoodianos, buscar obras de terror nos mangás e animes japoneses não é uma má ideia. O Adult Swim já escolheu a melhor fonte e vai adaptar para anime a série de mangás Uzumaki, a mais popular de Junji Ito, que é considerado um gênio do terror japonês. Um filme live action japonês também já foi feito, embora não tenha se tornado muito expressivo na cultura pop. Será que esse não seria um bom momento para um live action estadunidense? Nunca é, mas
É uma ideia. Claro que pode rolar um receio, né, por parte dos fãs do gênero, considerando que Death Note foi o mais próximo de algo assustador que os estadunidenses chegaram, né, no quesito de adaptação, e não foi lá essas coisas. Mas, por outro lado, a adaptação japonesa também não é tão elogiada assim, tá bom? Os filmes de Death Note japoneses, eles também não são bons, tá? Só pra vocês saberem, caso vocês não tenham visto. Se vocês viram, vocês sabem. Filmes como O Chamado e Ringo, embora não sejam baseados em animes ou mangás, representam bons resultados de transição do terror japonês pro estadunidense, o que já é ali, ó, uma dica de que isso pode dar certo. Mas enquanto a história do Caderno da Morte mistura muito do gênero policial, Junjito é puro medo e agonia. E talvez, né, poderiam até pegar um pouco de liberdade criativa para tornar essa obra um pouco mais compreensível para o público ocidental. Mas o mais importante em qualquer situação é entregar uma obra de qualidade sem desrespeitar o conteúdo original. Não exatamente fazer uma cópia, mas realmente fazer uma adaptação incrível, que a gente consiga aproveitar um bom filme, independente de ser totalmente parecido ou seguir todas as estéticas esperadas, principalmente pelo público. Algumas histórias merecem e até precisam de uma certa liberdade da indústria hollywoodiana na hora de adaptar, para que a coisa não fique constrangedora, ou como os jovens dizem, cringe. Rosa de Versalhes, por exemplo, é uma obra linda que se passa na França no final do século XVIII, quando se anuncia a Revolução Francesa. Essa obra conta a história da jovem Oscar, que foi criada como um homem e, com seu amadurecimento, passa a questionar questões sobre gênero, classe, justiça e direitos humanos. A história, publicada entre 1972 e 1973, ajudou a revolucionar os mangá shoujo no Japão e a aumentar a criação de histórias direcionadas a mulheres. Por isso, a autora Ryoko Ikeda tem suas obras muito respeitadas e constantemente adaptadas para o teatro. Inclusive, vale a pena tentar conferir se vocês forem para o Japão e se vocês conseguirem comprar um ingresso, porque eles são bem concorridos. Então sim, Rosa de Versalhes tem um grande potencial para virar uma série ou talvez um filme live action, ou talvez seria o próximo Outlander. Mas talvez seja preciso deixar um pouco de lado a tradição das clássicas atuações teatrais que a história tem lá no Japão, para funcionar mais na linguagem que é usada aqui no Ocidente. Porque também tem essa adaptação da visão japonesa do Ocidente, que é mais dramático. O Teatro Takarazuka faz isso muito bem, inclusive eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre o Teatro Takarazuka e sobre Rosa de Versalhes lá no Bentô, então dá uma olhadinha. Outra linguagem que pode ser legal de adaptar é a dos esportes. A gente viu aí no último ano a nossa fadinha brasileira Raíssa Leal subir no pódio das Olimpíadas de Tóquio ao lado das duas japonesas Momiji Nishia e Funa Nakayama, que também estão levando tudo no skate, que é um esporte super tradicional nos Estados Unidos. Pois bem, a gente já conhece vários animes de esporte, como The Prince of Tennis, super campeões que ficaram super famosos por aqui, mas com as Olimpíadas do ano passado o público começou a conhecer muitos outros animes, principalmente porque o Japão também produziu muito anime só para essa data festiva, para esse momento. Inclusive eu também fiz vídeos no Bentô sobre isso, tem lá animes para todas as modalidades esportivas das Olimpíadas, então vamos dar uma olhadinha. Levando em conta que nos Estados Unidos tem vários filmes de esporte que fazem muito sucesso, inclusive rock, a nossa indicação é Megalobox, que conta a história de um lutador de boxe em ringues clandestinos que ganha a vida aceitando propina para definir resultados de lutas, até que ele cruza com um grande campeão do esporte e, por meio de uma rivalidade construída entre os dois, o herói passa a treinar para buscar a vitória no torneio mundial. Not by a long shot. All I'm asking for is a single chance. Como esse tipo de filme já funciona muito bem nas bilheterias de Hollywood, por que não adaptar um anime de esporte, não é mesmo? E se você curte Círculo de Fogo, acho que vai gostar da nossa próxima indicação. Para encerrar a lista com chave de ouro, que tá um filme de guerra aí envolvendo robôs gigantes. Nada mais tradicional japonês do que isso. E a gente vai falar de Gundam, que ajudou a definir o gênero mecha lá pelos anos 80. Gundam, ao contrário do que a gente está acostumado, em filmes dos Estados Unidos, não trata de alienígenas tentando detonar o nosso planeta, mas sim traz a realidade de nações em crise e pessoas destruindo seu próprio lar.
algo que destaca a necessidade do ser humano de sempre estar em conflito. Essas histórias complexas, cheias de camadas, poderiam render séries em live action muito interessantes, cheias de computação gráfica, para dar vida a esses robôs e esses universos, é claro. E aí, você concorda com a nossa lista de animes que deveriam ganhar uma adaptação em live action? Deixa sua opinião aqui nos comentários, já deixa seu like também e lembra de se inscrever no nosso canal sobre anime e mangá, o Bento, para assistir mais vídeos como esse. Até a próxima, marujos!